Olá, quinto ano. Hoje nós vamos fazer uma revisão, a revisão do Simple Present, o presente simples, tá? Nós já estudamos, estamos na página 37, tá ok? Revisão de gramática. Nós já estudamos esse tempo de verbo no quarto ano, então aqui é uma revisão. O Simple Present, para que nós usamos? We use it to talk about routine, universal truths, desires, preferences and opinions. Então, nós usamos esse tempo de verbo para falar sobre rotina, verdades universais, desejos, preferências e opiniões. Vamos a cada um dos exemplos para ficar mais claro para vocês. Rotina, dois exemplos de frases que querem dizer rotina, né? I always get up at 7 o'clock. Eu sempre acordo às 7 horas. She always gets up at 7 o'clock. Ela sempre acorda às 7 horas. Lembrando que nas frases positivas, as terceiras pessoas do singular, como é o caso aqui, she, o verbo leva S. Lembra disso? Eu, nós, você, eles, o verbo fica normal. Então, I always, you always get up, we always get up, they always get up, fica sempre get, né? No verbo não muda. Agora, se você vai falar he, she, it, as terceiras pessoas do singular, o verbo leva S nas frases positivas. She always gets up. Se fosse ele, he always gets up. Se fosse it, né, se referindo ao cachorro, por exemplo, it always gets up, tá? Isso aí, recordando. A gente usa também o simple present para as verdades universais. Olha aqui alguns exemplos. It rains almost every day in Manaus. Chove quase todos os dias em Manaus. Olha lá, it, terceira pessoa do singular. Então, o verbo chover levou o S, it rains. E essa é uma verdade universal, é um fato, né? Isso aí não tem como mudar. Uma outra verdade universal, só que agora na negativa. It doesn't rain almost every day em São Paulo. Não chove quase todos os dias em São Paulo. Então, também it, terceira pessoa do singular. Como a frase é negativa, qual é o verbo auxiliar para fazer negativas? É o do ou does. No caso, como é it, terceira pessoa do singular, o verbo é does. Na negativa, doesn't. E o verbo chover, rain, perde o S que estava lá em cima, tá? Não precisa colocar S no verbo quando você faz uma frase negativa no presente, porque você já tem o doesn't, ok? Desejos. Também eu uso o simple present para exprimir desejos. Por exemplo, he wants to be a vlogger. Ele quer ser um vlogger. O verbo querer acrescido de S. Por quê? Porque é a terceira pessoa do singular. Ele, he, e a frase é positiva. Agora uma frase negativa. We don't want to record a video. Nós não queremos gravar um vídeo. Aqui o sujeito é nós, é a primeira pessoa do plural. Então, o verbo auxiliar é do. Na negativa, don't. E não tem S, não tem nada. O verbo querer fica normal. We don't want to record a video. Se fosse eu, I don't want to record a video. Se fosse você, you don't want to record a video. Se fosse eles, they don't want to record a video, tá? O verbo aqui só vai levar o S aqui porque é positiva e é he, terceira pessoa do singular. Se fosse she, ela quer se tornar uma vlogger. She wants to be a vlogger, right? Além de desejos, eu posso usar o presente simples para exprimir preferências. Vamos lá. My dog prefers the chicken animal feed. O meu cão prefere a ração de frango. Meu cão é ele, terceira pessoa do singular. A frase é positiva, então o verbo leva S. My dog prefers, tá? Frase na negativa. My cat doesn't prefer the chicken animal feed. O meu gato não prefere a ração de frango.
Meu gato também é ele, terceira pessoa do singular. A frase é negativa. Qual é o verbo auxiliar que eu uso para negativa? Don't ou doesn't? Como é ele, terceira pessoa do singular, então eu vou usar o doesn't. E o verbo prefer fica normal, não vai botar nada, não vai tirar nada, vai ficar normal aqui, prefer. My cat doesn't prefer, tá ok? Muito bem. Eu também uso o simple present para dar opiniões. Por exemplo, Alice thinks that Neymar is a great soccer player. Alice acha que o Neymar é um ótimo jogador de futebol. Alice é ela. She, terceira pessoa do singular. A frase é positiva. Então, o verbo pensar tá com S. Alice thinks. Se fosse João, João thinks, porque João também é terceira pessoa do singular, ele. Agora, uma frase na negativa, mas o sujeito é eu. Eu é a primeira pessoa do singular, não tem nada a ver com he, she, it, né? I don't think that Neymar is a great soccer player. Eu não acho que o Neymar seja um grande jogador de futebol. Bom, eu, qual é o verbo auxiliar para fazer a negativa? Don't, né? Se fosse Alice, seria doesn't, né? Mas sou eu, então o verbo auxiliar, don't. E o verbo pensar fica normal, sem nada. Quando você faz uma frase negativa, tá? O verbo principal da frase, pensar, cantar, falar, chorar, qualquer verbo, ele fica na forma normal dele. O que muda é isso aqui. Ou é don't, ou é doesn't. O doesn't é só para he, she, it. Pronto, é só isso. Agora, se a frase for positiva, o verbo que você escolheu leva S se for he, she, it. Se não for nenhum dos três, o verbo fica normal, tá? Aqui, você se lembra da forma interrogativa? Também eu vou precisar do do e do does para fazer as perguntas. O does só se for he, she, it, e o do para as outras pessoas. Por exemplo, what time do you get up? A que horas você se levanta? Por que eu usei do? Porque é you, você. E vem sempre antes do você, do ele, do ela, né? O do ou does vem sempre antes do sujeito da frase, antes disso aqui, tá? Ó, do, e vem sempre antes, ó, do sujeito. Esse aqui é o sujeito, tá ok? Muito bem. Does it rain in Manaus almost every day? Chove em Manaus quase todos os dias? Por que eu usei does para perguntar? Porque é it. It, aqui, it é o sujeito, né? Terceira pessoa do singular, he, she, it. Então, o verbo auxiliar é does e o verbo normal, rain. Does it rain? Vem sempre antes, viu, gente? O does, o do, vem sempre antes do pronome. Does he want to be a vlogger? Ele quer ser um vlogger? Qual é o sujeito da frase? He. He é ele. Ele, terceira pessoa do singular, então eu vou usar does para fazer a pergunta. What type of animal feed does your cat prefer? Qual é o sujeito da frase? Your cat. Tá? Tá aqui. Your cat. Your cat é ele. Então, se é ele, terceira pessoa do singular, o verbo para fazer a pergunta é does, que vem sempre antes do sujeito. What type of animal feed does your cat prefer? O verbo prefer fica normal. Do you think that Neymar is a great soccer player? Você acha que o Neymar é um ótimo jogador de futebol? You, ó. You é o sujeito da frase, você. Você é a segunda pessoa do singular, não é a terceira. Então, o verbo auxiliar que eu vou usar, do, antes do sujeito. Do you, e o verbo que eu quero usar aqui no caso é o think, pensar, tá? Você acha, você pensa, né? Do you think that Neymar is a great soccer player? Tá ok? Relembrando então a forma negativa. Aqui nessas atividades, nós vamos preencher aqui, escrever R se for rotina, UT, né? UT para verdades universais, D para desejos, P for preferences e nada, né? Desculpa, pensei que era nada, não, é o O. E O para opiniões. Vamos ler as frases. Alice wants a chocolate ice cream. Alice
Quer, olha, Alice, she, ela, então o verbo levou S. Quer um sorvete de chocolate. Então é desejo, né? Ela quer. Então vou colocar o D. We don't think that it's cold. Nós não achamos que está frio. Olha, nós é a primeira pessoa do plural, então o verbo auxiliar é do. Na negativa, don't. We don't think. Se nós não achamos, é opinião, então a gente vai colocar o O. I prefer short videos. Eu prefiro vídeos curtos. Eu aqui prefiro frase positiva, eu, verbo normal, não leva nada, não põe nada, né? Só o verbo mesmo. Então, preferência, eu prefiro, P. 1 hour has 60 minutes. 1 hora possui 60 minutos. Isso é um fato, isso é uma verdade universal. 1 hora é ela, terceira pessoa do singular. Então, o verbo, ó, levou S. Como o caso aqui, o verbo é have, ele virou has, né? Não é haves, é has. Então, verdade universal, UT. E por último, my daughter doesn't wake up early. Minha filha não levanta cedo. Minha filha é ela. Então, o verbo auxiliar para fazer a negativa é doesn't. É o does na negativa, doesn't. Acordar, wake up. Sem nada, limpo. Então, isso é uma rotina. Então, ficou desse jeito: desejo, opinião, preferência, verdade universal e rotinas. Tá ok, gente? Na aula que vem, a gente continua com mais atividades. Até mais!